Turma, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Eu sou Daniel Lima, além de professor, eu sou médico que atua na emergência no dia a dia. O tema da aula de hoje está imperdível: hemorragia no doente anticoagulado. O que fazer na prática do teu plantão? Vamos logo direto ao ponto com o caso aqui do plantão. Paciente do sexo feminino, 68 anos, que foi atropelada por moto. Olha só, teve TCE e um trauma abdominal. E durante a avaliação, nós identificamos hematoma subdural na tomografia de crânio e o FAST positivo. Ou seja, ela tem hemorragia em curso, ela tem uma lesão hemorrágica. E dentro da história, olha só, identificamos que a paciente faz uso de AS. Esse é um match que não combina aqui, tá? Não vai combinar. É um paciente que tem uma hemorragia e tem o uso de um antiagregante plaquetário, que no caso é aspirina. O risco de sangramento é ainda maior. Veja, o doente vítima de trauma grave, cerca de 25 a 30% deles já chegam no departamento de emergência com a coagulopatia induzida pelo trauma. Aqui, a coagulopatia induzida por medicação, uma coagulopatia medicamentosa. Isso vai agravar ainda mais a condição desse paciente e vai ser um desafio adicional no controle dessa hemorragia. Bom, fica comigo aqui nos próximos minutos, que o objetivo dessa aula é que você vai aprender de maneira prática e direta como realizar a reversão de pacientes em uso de anticoagulante e uso também de antiagregante plaquetário e que está cursando com hemorragia, que pode ser uma hemorragia traumática, pode ser uma hemorragia digestiva alta e outras hemorragias associadas de pacientes que você pode atender no teu plantão. E antes de começar, se você não está inscrito ainda no canal, te inscreve bem rapidinho para você receber com prioridade ali, com antecipação, todo o conteúdo, toda a aula nova que eu então liberar aqui no canal. E compartilha também essa aula para os amigos, colegas médicos, profissionais que atuam ali na emergência do dia a dia e até mesmo ali internos de medicina. Olha só, vamos para a primeira consideração aqui. O primeiro paciente que nós vamos discutir é o doente que faz uso de antiagregante plaquetário. Tá aqui, é o doente que faz uso de AS, pode fazer uso de clopidogrel. E aqui eu ressalto, turma, que eu não tenho um conflito de interesse. As imagens, as medicações que vão ser utilizadas durante essa aula são apenas com o objetivo educacional e de ilustração, sem conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Então, para esse doente que está lá, antiagregado, faz uso de AS, como foi o caso do paciente, o que é que você vai ter que direcionar de terapia para esse doente que tem hemorragia em curso? Turma, veja, presta bem atenção. Esse doente que faz uso de clopidogrel ou AS, ele não vai ter plaquetopenia. Não confunda isso, tá, pessoal? Não confunda. Isso aqui esse paciente, ele vai ter número de plaquetas dentro de normalidade, só que essas plaquetas são plaquetas disfuncionais. Tanto, o que nós devemos fazer para esse paciente é transfusão de plaquetas. Deixo bem claro e óbvio, todas as outras medidas estão sendo feitas. Se o doente tem, então, um choque hemorrágico descompensado, você está cuidando ali do ABC, do XABC, controlando o sangramento, daquele sangramento externo, está começando, então, já fazendo também a transfusão na emergência, talvez até a transfusão maciça, ou seja, todas as outras etapas que são naturais na abordagem de um paciente em choque hemorrágico estão sendo conduzidas, ok? Então, para esse doente aqui, transfusão de plaquetas. Daniel, mas como que eu vou saber se esse paciente vai necessitar? Primeiro, com a história clínica. Lembra? É perguntar. Lá na avaliação secundária, você vai então buscar informações adicionais.
funcionais. Se você não tiver essas informações, como pode ser identificado? No uso, em alguns serviços disponível, do tromboelastograma. Veja, a formação do coágulo. O coágulo essencialmente é o quê? Fibrina com plaquetas. Se eu tenho plaquetas disfuncionais, não vou formar coágulo e o sangramento vai continuar. Então, transfusão de plaqueta, buff-coat de plaquetas e considerar transfundir nesses pacientes. Agora, um paciente que faz uso de anticoagulante, né? Varfarina, tradicional varfarina, tá? Como que nós devemos conduzir? Lembra que a varfarina, ele é um anticoagulante que vai agir justamente nos fatores de coagulação dependente de vitamina K. Portanto, a nossa reversão vai estar em plasma fresco congelado, onde você vai ter fator de coagulação dependente de vitamina K, fazer vitamina K para o doente, considerar também concentrado de complexo protrombínico e também a possibilidade de utilizar fator 7 ativado recombinante. Então, essa é a abordagem direcionada para o doente que faz uso de varfarina. Agora, você pode encontrar aqueles pacientes que fazem uso de heparina, seja heparina de baixo peso molecular, seja heparina não fracionada. O fato que o reversor das heparinas é o sulfato de protamina. É muito importante você conhecer esses reversores para você então oferecer as melhores medidas de tratamento para o teu paciente que está com hemorragia maciça, hemorragia ameaçadora à vida. Mais recentemente, nos últimos anos, nós temos no mercado agora os novos anticoagulantes, orais, como por exemplo, inibidores direto da trombina. E um exemplo aqui vai ser a tabigatrana. Se o doente faz uso desse anticoagulante, nós temos um reversor específico, que é a idarucizumab. Nome até difícil de falar, tá? Mas tem aí um reversor específico. Pode também ser considerado o concentrado de complexo protrombínico. Uma outra dica que eu dou para você é procurar entrar em contato com tua unidade transfusional para discutir esses achados do paciente, o uso de anticoagulante e a presença dos reversores. Daniel, no meu hospital não tem unidade transfusional. Bom, você vai ter que transferir esse paciente. Esse é um paciente que provavelmente ele vai precisar de transfusão e você pode entrar em contato, inclusive, com o centro de transfusão da tua região para te dar um suporte em relação às orientações e condutas. Mas é um paciente que precisa estar em um centro ali especializado. Um outro anticoagulante, né, de uso oral e que tem sido utilizado muito comumente recentemente é o inibidor direto do fator A ativado, como a rivaroxabana. Para a rivaroxabana, existe no mercado, recentemente já chegando aqui no Brasil, um reversor específico, que é o andexnat alfa. Ele vai agir diretamente, então, fazendo essa reversão desse paciente. Cada vez mais nós temos pacientes fazendo uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário na população idosa. E o paciente idoso, quando você tem ali uma perspectiva do trauma, o paciente idoso cada vez mais ele é envolvido em mecanismos do trauma do dia a dia, é um idoso cada vez mais ativo, que está dirigindo, que está se expondo. Então é muito comum no nosso cenário, no meu plantão, é muito comum atender pacientes idosos que são vítimas de acidente de trânsito, violência do trânsito, violência interpessoal também, ou seja, é um paciente que vai visitar comumente o departamento de emergência e que pode ter, sim, uma hemorragia que compromete a vida. Então esses são os tópicos essenciais, direto de aplicação na prática, para você então aplicar no teu plantão. E uma mensagem que eu deixo aqui é que a principal ferramenta é primeiro reconhecer. E como que você reconhece? Fazendo uma boa avaliação clínica e lá
lá na avaliação secundária, em uma anamnese dirigida, você questionar ao paciente, ao acompanhante, o uso de medicações. E dentre as medicações, o uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário. Então, muito atento para que você possa, então, oferecer uma melhor assistência para o teu paciente, observando detalhes que vão fazer a diferença. E já sabe, o convite de sempre é o Bora Salvar.